Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito dos quadrinhos lidos, né, nesse primeiro semestre de 2023. A gente está na metade já quase do mês de junho e eu começo a me pegar pensando em quais foram os melhores até aqui, né, quais se destacaram. E eu já devo ter lido aí uma centena ou um pouco mais disso de quadrinhos esse ano, entre mensais, especiais, graphic novels, e já vi que vou ter dificuldade para elaborar a lista de melhores do ano. Eu vou fazer esse resumão aqui do que eu achei mais destacado até agora das HQs lidas em 2023. Para começar, As Gerações, um quadrinho, uma graphic novel da Flávia Biondi, que foi lançado pela editora Poseidon e trata da temática da aceitação da sua identidade, da sua sexualidade, da sua dinâmica familiar. A gente tem a história aqui do Mateu, que é um jovem gay que tem dificuldades em lidar com essa questão e com a sua família. Ele tem uma dificuldade em aceitação, por parte dos familiares, por parte do seu pai, da sua mãe, e ele é colocado à prova tendo que voltar para casa da sua avó, lidar com tias preconceituosas, com tradições familiares que já não fazem tanto sentido, e tentar a busca pela reconciliação com seu pai. Esse é um quadrinho muito interessante que me surpreendeu. Eu não esperava muita coisa e acabou promovendo algumas reflexões bem interessantes. Não sei se lá até o final do ano vai entrar entre os top, mas com certeza se destacou nesse primeiro semestre. Um dos primeiros quadrinhos que eu li esse ano foi A Casta dos Metabarões. Já tem vídeo aqui no canal resenhando, um lançamento da editora Pipoca e Nanquim, e que me agradou demais. Isso aqui é alta ficção científica com elementos assim filosóficos e políticos e de ação que surpreendem e entregam um quadrinho que, cara, é difícil de classificar, porque tem muita história sendo contada em pouquíssimas páginas. É um trabalho do Jodorowsky com o Juan Jiménez. Então, acho difícil que fique fora das listas de melhores do ano, não só aqui, mas de diversos outros canais. Acho que, inclusive, esse ano ainda deve sair o volume 2 de Metabarões, né? Outro lançamento do Pipoca e Nanquim que me surpreendeu, esse quadrinho, O Último Ronin, eu peguei para ler justamente por saudosismo, por gostar das Tartarugas Ninjas, e aqui eu parti com o coração aberto, sem ter lido absolutamente nada da série clássica, e compreendi totalmente a história, me diverti horrores, horas aqui de leitura muito agradáveis. Um quadrinho para quem gosta de super-herói, para quem gosta de Tartaruga Ninja, ou para quem simplesmente viu os desenhos animados dos anos 90 e tá com saudade dos personagens, mas com uma pegada muito mais adulta, muito mais fim de sonho, fim de ciclo. O Último Ronin, eu não ficaria surpreso não se também fosse lá no final do ano um dos top 10 aí. Outro quadrinho que me surpreendeu, e eu adoro quando isso acontece, você comprar um quadrinho às cegas, nesse caso aqui melhor ainda, porque foi R$ 24,90 na banca, e trata-se de Batman Um Dia Ruim, Charada, né? Que é uma biografia do Charada escrita pelo Tom King com arte do Mitch Gerads. Já tem vídeo aqui no canal. Todo mundo está chamando esse quadrinho de A Piada Mortal do Charada, né? Porque é um quadrinho excelente, são 48 páginas, mas 64 páginas, que vai te entregar uma das histórias mais assustadoras e surpreendentes do ano. Falando em coisa surpreendente, é muito gostoso quando você é surpreendido, inclusive, por um quadrinho que você nem sabia que ia ser lançado, e que eu não comprei esse quadrinho, para ser muito sincero com vocês. Eu não sei nem como que a editora achou meu endereço e mandou aqui para casa, porque não é uma editora que eu tenho parceria nem nada do tipo. E eu recebi esse quadrinho chamado Amazonas Abolicionistas e Ativistas. E eu fiz um vídeo aqui, é um quadrinho sobre o direito das mulheres ao longo da história, né? Como as mulheres foram conquistando direito à voz, voto, liberdade, profissionalização, enfim, é uma viagem através do tempo por questões sociais importantíssimas e relevantes. Esse quadrinho não é aquele quadrinho
para você dizer, é uma aula de história. Não, ele é uma aventura pela história, né? As personagens centrais, elas vão passando por períodos históricos e conhecendo diversas personalidades que foram de alguma forma, que fizeram de alguma forma contribuições para a emancipação das mulheres. E eu aprendi muito lendo essa HQ, conheci muitas figuras históricas que eu não conhecia. Falando em aprendizado, eu acho que um quadrinho que também merece seu lugar ao sol, eu vejo pouquíssima gente falando, é o Laila Starr, né? As Muitas Mortes de Laila Starr, do Ranvi, que foi lançado recentemente pela editora Devir, também tem vídeo aqui no canal. Esse quadrinho ele parte do pressuposto que a morte está desempregada e que a humanidade está descobrindo a imortalidade. Só que isso é um ponto de partida simplório para uma história que vai nos proporcionar conhecer o mundo sob o ponto de vista de um indiano que resolveu falar um pouco da mitologia e da sua cultura. O Ranvi, ele entrega uma história aqui que ao mesmo tempo lembra Sandman, mas ao mesmo tempo te traz para um cenário muito mais real, muito mais do dia a dia de hoje do que as histórias lá do Morpheus. E um outro aspecto que me chama a atenção é brincar com o realismo fantástico, né? Não só a morte está desempregada, como a gente vai conhecer outros deuses do panteão indiano e as relações deles com a humanidade. E isso lembra muito o Gabriel Garcia Marques nos seus 100 anos de solidão, né? Eu gosto muito de quando o quadrinho ele dialoga com a literatura e faz a gente encontrar essas referências. Falando em diálogo, o Departamento da Verdade, bicho, que quadrinho louco isso daqui, também da editora Devir. Esse é escrito pelo James Tynion. Esse quadrinho ele mistura elementos de ficção com elementos de realidade, com o questionamento do que é verdade na época que a gente vive, que é conhecida como a época da pós-verdade, o que é a fake news e como algumas desinformações ou teorias da conspiração podem acabar moldando a realidade. Não é um quadrinho fácil, é um quadrinho com uma arte completamente abstrata, com uma narrativa pouco comum, mas que eu já li 2 vezes, o Departamento da Verdade. Estou super ansioso para ver a continuação dessa história por aqui. Falando em continuação, uma história que ainda não acabou e que me fisgou, né? E eu gosto quando o quadrinho de super-herói entra nessa coisa de melhores do ano. Por quê? Porque muito se chuta que não faz nada mais de interessante nas HQ de super-herói, que não sai nada mais que preste, porque é só lacração, isso e aquilo. E cara, tanto o Tom King ali no Charada, quanto o Tom Taylor aqui com esse universo medieval da DC, entregaram quadrinhos que trazem doses de inventividade, dinamismo na narrativa, plots que dão reviravoltas impensáveis no universo regular da DC Comics. E se você curtiu a pegada, além do visual medieval, mas uma pegada lá Game of Thrones, com direito a morte, assassinato, traição e tudo mais, você vai gostar também dessa HQ. Cavaleiro das Trevas de Aço, Batman e Superman. E aí, caminhando já, acho que eu já falei de umas 8, 9 quadrinhos aqui. Outra que se destacou também, mas aí é um quadrinho que mexe com o meu íntimo, né? Mukanda Teodoro é a história de uma mulher negra, escrita pelo Marcelo de Salete, em cima de pesquisa que ele fez, de cartas de uma ex-escravizada que estava buscando a sua liberdade e reencontrar a sua família. É um quadrinho histórico, um quadrinho muito que se passa aqui no interior de São Paulo e mostrando como era a realidade dos negros há não muito tempo atrás, né? Então, esse quadrinho ele tem toda uma outra questão para além da narrativa que me sensibiliza. De alguma forma, à medida que eu fui lendo essa HQ, eu fui encontrando elementos que eram muito parecidos com a história de meus avós, da minha mãe, dos meus familiares, né? E a gente percebe que ele está contando uma história lá de 1800 e alguma coisa, mas hoje em 2023, muito desses eventos ainda continuam se repetindo quando você é uma pessoa negra vivendo no Brasil. Estou com 3 últimos aqui que se destacaram entre as minhas leituras, tá?
Apesar de tudo, né, é um quadrinho da editora QS Comics, que é um negócio assim, eu devia ter feito um vídeo disso aqui para os Dias do Namorado. É sobre o amor, é Jordi Lafebre entregando uma história de um amor através dos tempos, né? Um amor através de décadas. Um casal que tentou durante muito tempo ficar junto, mas cada um viveu sua vida, a sua maneira. E aí a história vai sendo contada de trás para frente, a gente tem encontros, desencontros, idas e vindas. É uma narrativa belíssima. É um quadrinho sobre o desprendimento que o amor pode possibilitar entre as pessoas. O amor também não é apego. Então, da mesma forma que eu falei que o outro quadrinho lá, As Muitas Mortes de Laila Starr, dialogavam com a obra do Gabriel Garcia Marques, esse quadrinho dialoga com o amor nos tempos do cólera, né? Esse é um quadrinho que, se eu tivesse que dar para uma namorada ler, para uma pessoa que eu gosto muito ler, eu indicaria, porque é poesia atrás de poesia, e às vezes a gente precisa de um pouco disso. Eu acho que pouco se fala sobre esse quadrinho, e é um dos lançamentos que não foi desse ano, foi do ano passado, e que merecia maior visibilidade. Para fechar, quase, não é um quadrinho, mas eu acho que eu preciso destacar Todas as Aventuras Marvel. É um baita livro que a editora Conrad lançou esse ano, também tem review aqui no canal. É um livro de um cara que é o Douglas Wolk, e que ele fala que leu as 27.000 HQs da Marvel e tentou organizá-las, né? E aí ele vai resumindo fase, vai resumindo por ordem de relevância, vai explicando como foi encontrar essas coleções, ler essas coleções, resumir essas coleções. É uma baita de uma jornada, assim, por coisas que você vai recordar por ter lido e coisas que você vai descobrir por uma primeira vez por não ter lido. Eu, por exemplo, descobri muita coisa sobre o mestre do Kung Fu, sobre a criação do personagem, sobre o desenvolvimento do personagem, porque eu li nesse livro, né? Coisas que se passaram antes daquela coleção histórica Marvel que a Panini lançou um tempo atrás. O Homem-Aranha, os X-Men, o Quarteto Fantástico, o Pantera Negra, todos eles têm algum capítulo, algum momento onde é tratado aqui neste livro. E um dos mais recentes quadrinhos que eu li e que já tem review aqui no canal é Hulk Grand Design. Eu peguei esse quadrinho meio que com o pé atrás, porque essa série Grand Design tem altos e baixos, né? Eu gostei do primeiro número dos X-Men, o segundo mais ou menos, o terceiro já não gostei tanto. Aí saiu do Quarteto Fantástico, a crítica lá fora falou muito mal, eu acabei embarcando, não comprei do Quarteto Fantástico, mas eu acho que eu vou dar uma chance. E caí nesse daqui, uma HQ que ela é belíssimamente ilustrada pelo Jim Rugg e que ela se atém à proposta de resumir a trajetória do personagem, né? Diferente ali um pouco do que foi no caso do X-Men, que teve alguns retcons, teve algumas histórias meio contadas a partir do ponto de vista do Ed Piscor. Aqui não, aqui é tudo muito mais fiel ao que aconteceu com o Hulk, e que, diferente do que se vende, eu acho que não é um quadrinho para o leitor novo conhecer a cronologia do personagem. É um quadrinho para o leitor velho matar a saudade de alguns momentos históricos deste personagem. Quadrinhos aqui que se destacaram nessa primeira parte do ano. Agora é aquele momento onde eu te convido. Quais foram as suas leituras mais saborosas até agora? Quais foram as suas leituras mais marcantes? Quais foram os quadrinhos que você leu, deu vontade de reler e já está pegando para ler outra vez? Ou o que você acha que ainda vai entrar nessas listas de melhores do ano que nem sequer foram lançados ainda, né? Eu tenho, por exemplo, a percepção de que precisamos ler o Velvet, do Ed Brubaker, precisamos ler os Verões Felizes, que a Pipoca Nanquim está lançando. Tem algumas coisas que a Comic Zone anunciou recentemente que me interessam. Enfim, tem muita coisa para rolar ainda esse ano. Isso aqui foi só um esquenta. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva. O nosso assunto aqui é sempre falar de bi. Falar de bi é sempre muito bom. Forte abraço e até a próxima.